Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu estou iniciando um momento de reflexão nessa tarde desse dia 16 de agosto de 2017. E hoje nós vamos falar um pouco sobre suicídio, que tem sido algo que tem nos abalado, que tem nos causado uma certa perplexidade. Temos visto e ouvido falar muito nesses dias, e para nós aqui de Rio Branco, no Acre, tivemos recentemente a situação da jovem que cometeu suicídio ao vivo, usando o seu perfil no Instagram, no Story do Instagram ao vivo, para todos os que estavam lhe assistindo naquele momento. Ela veio e cometeu esse suicídio. Dias depois, o pai e a mãe dela são encontrados mortos na garagem de casa, supostamente também tendo cometido suicídio. Ambos cometeram suicídio por não suportar a dor da perda de sua filha, de sua única filha. 2 dias após os pais da garota serem encontrados mortos na garagem de casa, vítimas, segundo que já apuram as investigações, de suicídio. Os dois cometeram suicídio porque não suportaram a dor de perder a filha única. O namorado da jovem também tenta suicidar-se, também tenta cometer o suicídio. Essa tentativa não prosperou, graças ao bom e o eterno Deus, mas também tentou. E o que é que nós temos neste quadro caótico dessa família e de tantas outras famílias no nosso país, de tantas outras famílias no mundo? E nós, como cristãos que somos, temos que abordar esse tema dentro das nossas casas, temos que abordar esse tema dentro das nossas igrejas, porque são jovens que estão sendo influenciados pelas coisas deste mundo, como nos diz a Bíblia, que estão deixando-se influenciar pelas coisas deste mundo e acabam se levando, e quando vê, estão em situações onde o retorno já é impossível. Porque quando alguém comete suicídio, esse retorno é impossível. Segue-se o juízo. Essa pessoa, infelizmente, é condenada ao inferno, porque a única pessoa que tem o poder de dar e tirar a vida é Deus. Eu não posso deliberadamente cometer suicídio. E suicídio, para ser cometido, ele tem que ser de forma deliberada, premeditada. Então isso tem que ser abordado por toda a igreja brasileira. Nós temos que aprender a enfrentar este tema, que é um tema tão urgente. É um tema tão urgente para todos nós. Então é hora de nós começarmos a nos incomodarmos com a situação ou com as situações deste mundo. E para esse momento de reflexão, para não ficar só em palavras vazias, mas para darmos um embasamento bíblico, nós vamos ler o que diz o Evangelho de segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo de número 10. João, capítulo de número 10, versículo de número 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma outra versão diz o seguinte: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Até aqui igual. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida em plenitude. Essa outra versão, ela coloca o texto em um contexto mais amplo. Jesus está dizendo que o ladrão, que é Satanás, ele vem com um único objetivo, com 3 objetivos principais. A missão de Satanás na terra, ela tem 3 objetivos principais, segundo as palavras de Jesus, extraídas deste texto do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10.
A missão de Satanás é clara e tem como primeiro objetivo roubar, segundo, matar, terceiro, destruir. E nesse mesmo versículo, Jesus apresenta a sua missão na terra, a sua missão enquanto Salvador. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou vida em plenitude, para que vocês sejam plenos, felizes, alegres, prósperos, para que vocês alcancem uma vida plena. E é bem isso que a gente vê nos dias de hoje. É comum, normal, a gente ver meninos e meninas tirando a própria vida por conta de situações fúteis e banais. Ah, meu namorado terminou comigo, a garota vai e se suicida, se mata, tira a própria vida. Ou o inverso, a namorada terminou com um garoto e ele foi, se suicidou. Quando não acontece o inverso ainda disso tudo, o namorado inconformado vai e mata a namorada ou a ex-namorada. Tudo porque os valores estão invertidos. A vida já não tem mais sentido algum. A vida já não tem mais um valor. Nós estamos acostumados, todos nós, a banalizar. A vida ela tem se tornado banal. Eu não estou mais disposto a ser rejeitado. Nós vivemos em um mundo depressivo, em um mundo onde a depressão tomou conta. É uma das doenças que mais mata no mundo, porque leva a uma grande quantidade de pessoas ao suicídio, e pessoas que estão sendo criadas intocáveis. A sociedade está criando seres humanos que são intocáveis. Hoje você já não pode mais dizer não para o seu filho. Hoje você já não pode mais frustrar seu filho. Seu filho já não pode ter mais frustrações. Temos que acostumar os nossos filhos a ter tudo o que querem, porque senão é provável que venhamos ser processados por alguma razão. É necessário que a gente venha ser recriminado pela sociedade, pelos outros. Então, para que a gente seja aceito, nós começamos a banalizar a nossa própria vida e a dos que estão à nossa volta. Nós vamos criando pessoas e pessoas e pessoas e pessoas. Essa sociedade vai criando pessoas e pessoas que são incapazes de ouvir não. E essa capacidade de ouvir não, essa capacidade de não conseguir superar as frustrações naturais da vida do ser humano, cria pessoas cada vez mais suscetíveis à depressão e posteriormente a isso ao suicídio. Pessoas frustradas. Se você for ver, pegando o exemplo citado no início, a jovem tirou a própria vida porque estava decepcionada com uma tal amiga. A decepção com alguém que não correspondeu às suas expectativas levaram ela ao suicídio. E isso se parece com a história de tantos outros jovens, meninos e meninas, que não têm as suas expectativas atendidas em um relacionamento, quer seja de amizade, quer seja amoroso, e essa falta de superação, ou essa falta de superar as frustrações naturais da vida, leva esse jovem, essa jovem, ao estado depressivo, que finda terminando com a trágica ou a tragédia do suicídio. Porque esse é o objetivo de Satanás. Ele veio roubar, matar e destruir. E o suicídio nada mais é do que isso. O suicídio começa com um roubo de Satanás das expectativas de certa pessoa. Essa pessoa começa a ter em suas frustrações, ou na insuperação de suas frustrações, um problema muito sério. São pessoas que não conseguem
viver o dia após hoje, que naturalmente é amanhã. Pessoas que não conseguem superar as decepções. As decepções de não conseguir o emprego desejado, as decepções de não conseguir alcançar aquilo que elas projetaram como algo de sucesso para suas vidas. E isso leva à segunda etapa da missão de Satanás, que é matar. Essas pessoas frustradas, decepcionadas com algo ou alguém, findam por cometer o suicídio. E aí acontece o terceiro, a destruição. A destruição de uma família, a destruição de uma casa, a destruição de vidas. Porque quando alguém se suicida, ela destrói a si mesmo. Porque infelizmente o caminho, se não houver tempo para que ela se arrependa, o caminho é o inferno. Infelizmente, verdade tem que ser dita. Não adianta ninguém acreditar que o suicídio é remédio para acabar com o sofrimento desta vida. O suicídio, ele é só aumento de sofrimento para a vida que existe após essa. Porque para suicídio, se não houver tempo para perdão, o caminho é, obviamente, inferno. Não tem outra saída. É o inferno. Então as pessoas se amarram numa crença de que, cometendo o suicídio, elas vão findar o seu sofrimento aqui na terra. Elas vão findar as suas frustrações aqui na terra. Vai acabar as suas decepções, as suas desilusões. E aí elas criam uma destruição para si mesmas, que é o inferno. O sofrimento só aumenta. E aí fica a família, que sofre muito. Eu sou vítima, se é que pode se dizer assim, acho que não é nem termo correto, mas eu vivi isso dentro de casa. A minha mãe tirou a própria vida quando eu tinha 9 anos. E Deus, cremos todos nós, que deu tempo para que ela se arrependa ou se arrependesse, e nós nos agarramos nesta confiança em Cristo, de que no período que ela teve, deu tempo para que ela se arrependesse, e ela teve essa vontade, porque não adianta Deus dar o tempo, a pessoa tem que querer. E nós nos agarramos nisso, nessa confiança, de que nesse tempo ela quis se arrepender, e Deus deu a oportunidade de arrependimento, e ela se arrependeu. Amém, cremos nisso. E preferimos nos agarrar nessa crença. Mas ficou a destruição. Se é que para ela houve o perdão de Deus, ela partiu. Mas todos nós, a família, os filhos, eu e meus 4 irmãos, meu pai, tivemos que aprender a conviver e a viver sem a presença dela. E isso trouxe uma destruição, primeiro psicológica, segundo material. Nós perdemos o chão, o alicerce. É muito normal alguém viver sem pai, mas é 100% anormal e difícil, quase que impossível, alguém viver sem mãe, principalmente na idade que tínhamos. Mas Satanás cumpriu o objetivo dele, e ela se deixou ser levada pelos artifícios e as conversas moles de Satanás. E aí ele fez o objetivo: matar, roubar, matar e destruir. Destruir uma família. E é isso que acontece quando eu e você, eu pastor, ministro do evangelho, pregador que sou, não posso me calar diante de um tema tão real, tão sensível dos nossos dias. É necessário que eu e você comecemos, ou venhamos a começar a ensinar os nossos filhos a superar as frustrações e as decepções naturais da vida. Porque a vida de um ser humano, ela é feita de sucesso e de fracasso. E um ser humano na sua vida tem mais fracasso do que sucesso.
para cada sucesso, você vai ter que ter um fracasso atrás do sucesso. Ninguém é super-humano para ser alguém só vencedor. Não existe alguém na face da terra que teve uma trajetória só de sucesso. Não, essa pessoa que alcançou o sucesso na vida, ela teve que ter fracassos atrás, até porque nós precisamos de histórias, ou de uma história para contar no final da nossa vida. Urabaia, Suricarabaia. Então, é necessário que a gente comece a aprender a lidar com as nossas frustrações e com as nossas decepções rotineiras, costumeiras da nossa vida. É necessário eu entender que nem sempre eu vou ter todo o dinheiro do mundo. É necessário eu entender que nem sempre vai ser possível trabalhar onde eu quero, porque às vezes trabalhar onde eu quero e com o que eu quero não vai ser o suficiente para atender as minhas necessidades financeiras, minhas e dos que estão à minha volta. Então eu tenho que ter essa capacidade de entender isso e de transmitir para os meus, que as frustrações são naturais, que as derrotas que eu vou encarar e ter que enfrentar na minha vida são para que eu possa ter vitórias maiores lá na frente. Porque é isso que Jesus diz: eu vim, enquanto Satanás veio para matar, para roubar, para destruir, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, muita vida. Mas isso não quer dizer que essa vida vai ser cheia de sucesso, porque as derrotas, os fracassos, as decepções são parte fundamental na formação do caráter de um ser humano. Uma pessoa que só vence nunca vai aprender a perder, a dar valor ao que conquistou. Você só dá valor para aquilo que você teve que lutar para conquistar. Aleluias. Então nós temos que aprender essa realidade, porque senão viveremos frustrados, decepcionados. E a frustração e a decepção levam à depressão, que por fim leva ao suicídio. E muitos têm recorrido ao suicídio, porque nunca aprenderam a ouvir o não, nunca aprenderam a superar as frustrações e as decepções. E a maioria das pessoas que findam no suicídio praticam esse ato desesperado que é o suicídio por questões fúteis e banais. A maioria dos casos de jovens que cometeram suicídio cometeram por desilusões amorosas, porque teve um garoto ou uma garota que o decepcionou. Isso acontece muito nos dias de hoje no homossexualismo, no lesbianismo, e também no meio dos héteros. Desilusão amorosa é uma das maiores causas de suicídio. Pessoas que não aprenderam, vou repetir, a superar a decepção do fim de um relacionamento, e fim esse que às vezes é trágico, a gente sabe. E aí essas pessoas que não conseguiram ou que não aprenderam a lidar com as suas emoções findam por entender que a morte é a melhor saída, quando nunca foi e nunca será. Porque depois da morte segue-se o juízo. Essa é a minha reflexão dessa tarde, desse dia 16 de agosto de 2017, quarta-feira. Eu espero que você reflita bastante. Eu vou trazer outras reflexões sobre temas variados. Hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da frustração, do homicídio, etc e tal. Mas a gente aqui também vai falar de diversos outros assuntos, sempre trazendo uma luz bíblica para o que a gente está falando. A gente vai falar aqui sobre política. A igreja tem que ser mais ativa na política, e eu não creio que a igreja é mais ativa na política no voto. Eu creio que a reforma da igreja ser ativa na política, na oração. Então nós vamos discutir a situação do nosso país, a situação do nosso estado, diversas outras coisas aqui no momento de
reflexão. Eu espero que Deus tenha te abençoado. Lembre de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Lembre também de deixar o teu comentário aí. Você concorda com o que eu disse? Discorda? Deixa a tua opinião. Contribui para que o reino de Deus avance. Eu sou o pastor John Crisley e esse foi o momento de reflexão.